Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da primeira turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa por maioria de votos, vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. As defesas, inicialmente, é importante pontuar, insistem, eu diria, que confundem os 8 primeiros depoimentos dados sucessivamente em 28 de agosto de 2023 com 8 delações contraditórias. Isso foi reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade. Isso, com todo respeito, beira a litigância de má-fé. Isso beira a litigância de má-fé, dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. Porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. Eu afasto todas as alegações de nulidade apresentadas em relação à colaboração premiada e mantenho a plena validade e regularidade da colaboração premiada, cuja eficácia, por ser um meio de obtenção de prova, eficácia total, parcial e, consequentemente, os benefícios a serem concedidos, isso será analisado no mérito da presente ação penal. Dizer que o juiz não pode atuar na produção de provas é uma previsão com a qual não posso concordar. Penso que produção de prova suplementar pode ser até favorável ao réu. Então, o juiz deve buscar, e nós aprendemos isso desde do primeiro ano dos bancos de direito, da faculdade de direito, o juiz deve buscar a verdade real, a verdade material no processo penal. Então, afasto totalmente essas alegações, e inclusive a alegação da violação ao direito ao silêncio do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. E todos se recordam, se alguém violou o direito ao silêncio, foi o próprio réu. Todas, absolutamente todas as provas utilizadas pela Procuradoria-Geral, pelo Ministério Público, para o oferecimento da denúncia, todas as provas, absolutamente todas as provas utilizadas por cada um desses julgadores para o recebimento da denúncia e durante a instrução processual penal, todas elas estão no processo desde o início, e as defesas tiveram, desde lá de trás da defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia, total acesso. Do fornecimento até as alegações finais, o início das alegações finais, 4 meses se passaram, e nenhuma defesa juntou um único print, uma única gravação, um único documento importante ou pertinente para o processo. São 8 equipes de advogados, 8 defesas, que quase 4 meses ficaram
com todas essas provas que elas mesmas, defesas, pediram, e não foi juntado nada de pertinente. Ou seja, demonstrando total ausência de prejuízo na juntada de provas. Então, também afasto essas alegações. Que não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. Isso, tanto o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, e por ampla maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por 9-2, quanto a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Todos acompanharam o procedimento executório de deslegitimação de algo que sempre foi considerado patrimônio nacional, um grande orgulho do Brasil, que são as urnas eletrônicas, a justiça eleitoral, as eleições livres e periódicas desde a redemocratização. A organização criminosa, ela se reuniu e, a partir de junho de 2021, passou a utilizar tanto a ABIN quanto o GSI, e depois houve adesão de outros réus e outros órgãos públicos para estruturação, criação e divulgação dessa narrativa mentirosa em que ameaçava a integridade da justiça eleitoral. Não é razoável achar normal um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o poder judiciário e para se perpetuar no poder. Eu não consigo, ministro Flávio, entender como alguém pode achar normal, numa democracia, em pleno século XXI, uma agenda golpista. O documento denominado Presidente TSE consistia em um documento contendo vários tópicos e argumentos contrários ao sistema eletrônico de votação e imputando fraudes à justiça eleitoral. Exatamente idêntico ao que foi depois dito na live por Jair Messias Bolsonaro. O réu Alexandre Ramagem confirmou a titularidade do documento, a titularidade do e-mail aramagem@yahoo.com, em que foi localizado esse arquivo digital, salientando, porém, que as anotações feitas no documento eram só para ele, particulares, ele com ele mesmo. Uma espécie de diário, o meu querido diário. Não é passível, não é razoável que todas as mensagens, e nós vamos verificar aqui, fossem escritas direcionadas ao presidente. Então, o presidente, ao réu Jair Messias Bolsonaro, na terceira pessoa, dizendo, presidente, isso, aquilo. Depois, essas informações utilizadas na live e a alegação do réu Alexandre Ramagem de que era só para ele, e foi dito, inclusive, no interrogatório judicial, só para ele deixar guardadas suas ideias, os seus pensamentos. O conteúdo do documento, presidente TSE informa, foi alterado 2 dias antes da realização da live ofensiva e ameaçando a justiça eleitoral que foi feita pelo réu Jair Messias Bolsonaro. E se refere a manifestações de um discurso forte sobre a certeza, e isso afirmava o documento do réu Alexandre Ramagem e a live de Jair Bolsonaro,
sobre a certeza de existência de fraudes na eleição presidencial de 2018, sobre a vulnerabilidade das urnas eletrônicas para passar o descrédito nas urnas para a população, ataques ao judiciário. Essa estratégia, repito, que seria uma constante nos atos executórios da organização criminosa. O item 2, atos executórios públicos com graves ameaças à justiça eleitoral. A partir dessa produção toda e da utilização dos órgãos públicos para consecução daqueles dois grandes objetivos, se manter, enquanto está no poder, simplesmente, mediante graves ameaças, atentar contra o poder judiciário, restringindo ou mesmo anulando a sua atuação, e também, independentemente das eleições que seriam no ano subsequente, se manter no poder, impedindo ou, posteriormente, retirando do cargo quem fosse eleito, se começou a utilizar todas essas produções em atos públicos. O réu Jair Bolsonaro começou a dar sequência a esses atos executórios sobre a vulnerabilidade, insistindo na vulnerabilidade das urnas, ausência de legitimidade da justiça eleitoral, fraude nas eleições, e aqui, a partir desta live, já se verifica também, o que é muito importante, a utilização do mecanismo que ficou muito conhecido, um mecanismo utilizado por essa organização criminosa a partir do gabinete do ódio, as denominadas milícias digitais. Quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, é que vai contar os votos lá no TSE, na sala escura. Na sala escura. Eu fiz questão, como presidente do TSE, a ministra Carmen também, todos os ministros anteriores, quando nós abrimos dentro daquela sequência da Justiça Eleitoral, o procedimento para que todos os partidos políticos, Polícia Federal, universidades, possam tentar entrar nas urnas, hackear as urnas, e nunca ninguém conseguiu, nós vamos, o presidente, nós sempre vamos até a sala. E no ano em que eu fui presidente, inclusive, acompanhou isso o presidente do partido do réu Jair Messias Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, e o réu, então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, para mostrar que não existe sala escura alguma no TSE. Mas por que isso? Porque esse é do planejamento, essa era a execução dos atentados contra a justiça eleitoral. E todas essas mentiras criminosas feitas na live, imediatamente elas eram massivamente disseminadas pelas milícias digitais. Só nas ditaduras, juízes ou ministros fazem o que um ditador determina. E nem em ditaduras todos os juízes ou ministros fazem. No nosso Supremo Tribunal Federal, disse o réu Jair Messias Bolsonaro, infelizmente isso não acontece. Temos um ministro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir. Veja, isso não é conversa de bar. Isso não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é um presidente da República, no 7 de setembro, a data da independência do Brasil, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, especificamente contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizer a esse indivíduo, continua o réu, que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Nós estamos falando de 7 de setembro de 2021.
Recentemente, frases semelhantes foram ditas para tentar nova interferência, agora internacional, na independência desse poder judiciário. Ou melhor, disse o réu Jair Bolsonaro, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, deixe de oprimir o povo brasileiro. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já esgotou. Ele tem tempo ainda de cuidar da tua vida. Qualquer pessoa decente e de boa fé sabe que um líder político, num alto cargo, instigando, insuflando milhares de pessoas dessa forma, aumenta exponencialmente as agressões, ameaças ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do Supremo Tribunal Federal e às suas famílias. Nessa reunião, o réu Jair Messias Bolsonaro pratica outros ilícitos, além dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República, ao acusar os ministros do Supremo Tribunal Federal de corrupção, dizendo, eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares, não vou falar isso aí, que o Barroso está levando 30 milhões de dólares, não vou falar isso aí, que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares, não vou falar isso aí, não vou levar por esse lado. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. Não sou eu, ministro Flávio. Aqui a referência foi ao ministro Fachin. Eu também não. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês sabem também, indagado no interrogatório judicial por esse magistrado, na 42ª pergunta que esse magistrado fez, ministro Flávio, após os advogados terem feito 14 perguntas, indagado pelo relator, se desculpou, disse que era o jeito dele, que não tinha nenhuma prova, só que aí demonstrou qual o modus operandi do líder da organização criminosa. Disse que não tinha nenhuma prova, mas que se fossem outros 3 ministros, falaria a mesma coisa. Na verdade, não tinha prova em relação a esses 3. Falou em relação a esses 3 porque um tinha sido presidente, outro era e o outro seria. Ao falar isso, mais do que ofender pessoalmente cada um dos ministros, na verdade, quer descredibilizar o Poder Judiciário como um todo. A testemunha, o comandante do Exército Freire Gomes, no seu depoimento, mostrou estranheza sobre a reunião ministerial e, indagado pelo Ministério Público, disse que só se falou do sistema de eleição, observações e críticas, e que eles ouviram e que foi uma reunião política. Na sequência dessa reunião, vem a reunião com os embaixadores, em 18/7. Então, 5 de julho e 18 de julho de 2022. Reunião essa, como eu disse anteriormente, já anunciada pelo réu Jair Bolsonaro na reunião ministerial. E essa reunião talvez entre... Na verdade, eu diria que talvez entre para a história como um dos momentos de maior entreguismo nacional, ou tentativa de entreguismo nacional, mas, na verdade, os últimos acontecimentos demonstram que essa reunião foi só preparatória para uma tentativa de retorno à posição de colônia brasileira, só que não mais de Portugal. Sobre
essas questões atinentes às decisões monocráticas, que foi um esclarecimento que Vossa Excelência fez em uma frase, mas que guarda uma nota de essencialidade, a partir do momento que isso compõe a consistência das decisões deste Supremo e do TSE. Em qualquer colegiado, qualquer conselho, há poderes do presidente, no nosso caso, do presidente, do relator. Na Câmara isso acontece, no Senado, em qualquer conselho. O que importa é que a colegialidade se impõe e se manifesta. Portanto, é muito importante essa lembrança, porque isso compõe a mitologia de questionamento da motivação idônea, à luz do 93º da Constituição, acerca das decisões do Supremo. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas, muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Isso não foi impresso numa gruta, isso não foi impresso escondido numa sala de terroristas, isso foi impresso no Palácio do Planalto. O general Mário Fernandes, que era o segundo do general Ramos, na Secretaria de Governo do Palácio do Planalto, imprime dia 9/11 o documento, a impressão, punhal verde e amarelo, e na mesma data, se dirige ao Palácio do Alvorada, onde e a Polícia Federal juntou o registro de entrada e saída, onde fica das 17h48 às 18h56 para conversar com Jair Messias Bolsonaro, que lá se encontravam. Não é crível, não é razoável achar que Mário Fernandes imprimiu, se dirigiu ao Palácio, imprimiu no Palácio do Planalto, se dirigiu ao Palácio do Alvorada, onde lá estava o presidente, ficou 1h06 e fez barquinho de papel com a impressão do punhal verde e amarelo. Isso é ridicularizar a inteligência do tribunal. Em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, o vice-presidente, em virtude principalmente do primeiro, diziam, pela vulnerabilidade de seu atual estado de saúde e sua frequência aos hospitais, cogitaram envenenamento ou uso de remédio que induzisse o colapso orgânico. Não é possível alguém querer normalizar todo esse iter criminis desde meados de junho de 2021, até esse momento em que, com armamento pesado de forças especiais do Exército, se pretendia matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e com envenenamento ou remédio para induzir a colapso orgânico, se pretendia matar o presidente eleito da República. Não é possível normalizar. O Brasil demorou para atingir a sua democracia, para concretizar a sua democracia. Nós tivemos 20 anos de ditadura, torturas, desrespeito à independência do poder judiciário, do poder legislativo. As pessoas sumiam, as pessoas eram mortas. Não é possível banalizar esse retorno a esses momentos obscuros da história que nós já tivemos. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos,
Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente.